Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana em Nova Belém, em Japeri. Nós estamos aqui novamente, como nós havíamos combinado, transmitindo uma mensagem baseada na Palavra de Deus, visto que hoje teríamos culto doutrinário, mas não podemos por causa da pandemia. Então nós estaremos, na medida do possível, suprindo essa falta através de mensagens que nós colocaremos no nosso grupo do WhatsApp para os irmãos assistirem e fazerem seus cultos devocionais, cultos domésticos nos seus lares. Eu estarei gravando pelo YouTube e vou colocar o link lá no nosso grupo para você acessar, ou se você preferir, você pode se inscrever no canal que eu criei exclusivamente com este objetivo. As nossas mensagens, elas serão mais breves por causa da linguagem da internet. A gente vai tentar ser um pouco mais breve, com mensagens de 10 a 14 minutos, no máximo 14, 15 minutos, e pedimos que os irmãos que assistirem, que nos deem um retorno, colocando um comentário, colocando um amém, um joinha, ou uma mãozinha, um tchauzinho, qualquer coisa para que a gente tenha a noção da nossa comunicação, se está indo tudo bem ou se a gente precisa melhorar em algum aspecto. Nessa noite nós vamos a meditar no Salmo 127, verso 1 e 2. Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra e pela oportunidade que nós temos de falar sobre ela aos nossos irmãos de uma forma diferente, ó Deus, mas esperamos que eficaz, porque sabemos que a Tua Palavra, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos conforta, nos acalma, e nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, que possamos ser solos férteis, onde a Tua Palavra floresça. É em nome do Seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. O Salmo 127, verso 1 e 2, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nessa tarde eu estava ouvindo alguns comentários, algumas mensagens de vários pastores, vários colegas nossos, sobre o que a igreja tem enfrentado nos nossos dias com essa pandemia que está assolando o nosso país. Cada um fazendo um comentário, falando sobre um aspecto diferente do que a gente tem vivido nesses dias. Em especial, me chamou a atenção de um comentário de um pastor conhecido na mídia, reverendo Marcos Granconato, e ele falando de vários questionamentos que as pessoas estão fazendo nesse momento. E como eu também tenho ouvido os mesmos questionamentos, eu queria dividir com os irmãos o que eu ouvi do reverendo Marcos, e vou seguir a mesma linha de raciocínio dele, não vou falar da mesma forma que ele falou, mas seguindo o mesmo raciocínio. As questões das quais ele falava era que as pessoas muitos se perguntam, se Deus é soberano, por que eu preciso ficar em casa? Se Deus é soberano e tem tudo sob o seu domínio, por que a igreja tem que fechar?
Afinal de contas, Deus não é maior do que o vírus. E esse Salmo 127, ele nos ajuda a entender sobre a soberania de Deus. E é um salmo de romagem, é um salmo que era falado, recitado, e enquanto as pessoas caminhavam, peregrinavam até Jerusalém, também conhecido como Salmo dos Degraus, porque as pessoas subiam em direção a Jerusalém, e enquanto caminhavam, iam recitando este salmo. O que a gente percebe logo no início do salmo é: quem está por trás de todas as nossas ações, ou quem está acima de todas as nossas ações, é o nosso Deus. Ele é soberano para fazer o que lhe apraz. A sua vontade, ela sempre será estabelecida. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. E essa mensagem nos traz esperança, nos traz segurança, nos traz conforto. Mas o que muita gente pode se perguntar nesse momento é: mas e o meu trabalho? E o meu esforço? Ele é vão? Ele é inútil? Não, o seu trabalho não é vão, ele não é inútil, e nem é para você deixar de trabalhar. O salmista, em momento nenhum, ele afirma isso. Aliás, o salmista dá como certo o trabalho humano. Se você percebeu, o salmista ele fala que as pessoas sim trabalham para edificar as suas casas, vigiam para guardar a sua cidade, acordam cedo, dormem tarde para trabalhar. O salmista dá isso como certo. No salmo seguinte, no salmo 128, o salmista também diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A soberania de Deus, ela não elimina o trabalho humano, ela não elimina o esforço, o labor humano. Há que se trabalhar para edificar a cidade, sim. A sentinela tem que vigiar a cidade, sim. Precisamos trabalhar, acordar cedo. Alguns dormem tarde, acordam muito cedo. Mas o que nós precisamos saber, e esse é o intuito do salmista, Deus pode usar esses meios ou não. Porque o fim último das coisas, no final das contas, é Deus quem vai dar o crescimento, é Deus quem vai abençoar. Mas em momento nenhum o salmista deixa subentendido que a gente não precisa fazer nada. Pelo contrário, precisamos sim fazer a nossa parte. Por quê? A Bíblia deixa bem claro que Ele é soberano. Deus é soberano. Nós não. A gente muitas vezes confunde isso, né? A soberania é de Deus, ela não é nossa. Nós não conhecemos a mente de Deus. Isaías 58, verso 8 e 9, diz assim, eu vou ler aqui para os irmãos, vou ler apenas o verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós não sabemos e nem podemos saber os caminhos de Deus. Nós não sabemos e nem podemos saber a vontade soberana de Deus. O que nós podemos é reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. É reconhecer que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. E nós precisamos fazer a nossa parte.
No caso da pandemia, por exemplo, nós precisamos fazer a nossa parte, ainda que a gente venha pegar o vírus ou não, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque nós não sabemos. Deus é que sabe de todas as coisas. Ele, no seu plano soberano, sabe sim de todas as coisas. E Ele pode usar as nossas ações ou não, mas nós precisamos fazê-las. Nós precisamos seguir em frente, fazendo a nossa parte, fazendo o que nos cabe. No caso, nos recolhermos nas nossas casas, preservarmos os mais velhos, os idosos, que a gente sabe que são os mais vulneráveis nessa questão da pandemia. Protegermos também outros que têm doenças crônicas, preservando a vida deles, contribuindo com a nossa sociedade e também demonstrarmos o nosso amor por ela, por essa sociedade. E aí, o restante é colocarmos nas mãos de Deus, nas mãos soberanas de Deus, porque a última palavra é sempre dele. É o que o salmista diz. Você pode edificar a sua casa, você pode guardar a sua cidade, mas a última palavra é do Senhor. Se Ele não fizer isso, em vão é o nosso trabalho. Mas nós precisamos fazer o nosso trabalho. A gente não pode deixar de fazer. E precisamos entender que Deus, Ele nos usa. Ele usa o nosso labor, Ele usa o nosso trabalho. Ou não. Isso é da economia de Deus, não é da nossa. Porque a nossa visão é sempre muito limitada. Nós não temos como saber os planos de Deus. Mas o que nós sabemos é que tudo está sob a soberana vontade e a soberana mão e bondosa mão do nosso Senhor. Nisso nós podemos descansar e podemos fazer o que nos cabe. Podemos demonstrar o amor cristão ao nosso próximo. Podemos cuidar da vida que Deus nos deu, que é o nosso bem mais precioso. Podemos cuidar da vida dos nossos amados. Tudo isso nós fazemos porque somos servos do Senhor, nosso Deus, porque precisamos dar o exemplo até para a sociedade, porque confiamos na soberania de Deus. Por isso nós fazemos a nossa parte. Que Ele nos abençoe e que você entenda, que você se acalme, que você tire proveito dessa pandemia, que a gente acha que só tem um lado negativo, mas tem sim um lado positivo, e eu acho que nós vamos aprender muito ainda depois que essa pandemia passar. A gente vai olhar para trás e a gente vai ver que nós aprendemos muito com ela, em vários aspectos da nossa vida. Que Deus nos guarde e que Deus, na sua soberania, continue cuidando de nós, olhando para nós, tendo misericórdia das nossas vidas e do nosso povo. Esta é a nossa oração. Vamos ter um momento de oração agora, encerrando esse momento de meditação na Palavra de Deus. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque sabemos que o nosso trabalho será inútil se o Senhor não estiver conosco, com a Sua bondosa mão, nos dirigindo, nos fortalecendo, nos guiando. E nós entregamos, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas bondosas mãos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós
e que até mesmo em meio a tanta dificuldade o Senhor nos ensina, o Senhor olha por nós e o Senhor nos faz crescer e amadurecer. E é isso que nós te pedimos, ó Pai, que a nossa fé saia fortalecida, que possamos entender cada dia mais que o Senhor é soberano nas nossas vidas e nós precisamos nos humilhar cada vez mais, ó Pai, diante de Ti. Te peço que o Senhor esteja com o Teu povo na igreja em Nova Belém, esteja nos abençoando. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Fiquem na paz do nosso Senhor. Deus abençoe.